Boa noite. Após 4 médicos o declararem morto, um menininho ressuscita no hospital. Agora, no SCN. Você já ouviu falar em Morro Agudo? É uma pequena cidade com aproximadamente 30 mil habitantes, que fica a cerca de 390 a 400 quilômetros da capital paulista e que fica na região metropolitana de Ribeirão Preto. Mas por que essa cidade ultimamente tem ficado tão em evidência? Por que essa cidade ultimamente está sendo tanto falada? A partir de agora, o fato que nós iremos narrar para vocês, na minha humilde opinião, é matéria até mesmo para o programa Domingão dos Evangelistas. Por quê? Porque uma história como essa, pessoal, até hoje, ao longo de toda a minha vida, eu só ouvi contar isso na Bíblia. Escutem só essa história, pessoal. O pequeno Davi, ele foi vítima de afogamento. E o óbvio aconteceu. Correram com o pequeno Davi para o hospital. Ao chegar no hospital São Marcos, o pequeno Davi foi atendido por 4 médicos que tentaram reanimá-lo sem sucesso. Após muita insistência e após muitos exames, os médicos chegaram à conclusão que o pequeno Davi, infelizmente, havia falecido. Enquanto os médicos estavam preparando o documento para pegar o corpinho do pequeno Davi e levá-lo ao ML, porque isso é obrigatório por lei, uma vez que o pequeno Davi foi vítima de acidente. Enquanto eles estavam preparando o atestado de óbito, a mãe do garoto pediu para colocar o garotinho no colo pela última vez. Foi aonde, pessoal, que algo surpreendente aconteceu. A avó do pequeno Davi, ao ouvir da boca dos próprios médicos que o pequeno Davi havia falecido, pessoal, ela começou a fazer uma oração tão forte, ela começou a fazer uma oração tão impactante, que ela envolveu emocionalmente todos os médicos, toda a equipe técnica, todas as pessoas que estavam ali em volta, que começaram a chorar. A médica responsável por essa ocorrência, a doutora Marta Dornelas, escutem só isso. Ela olhou o pequeno Davi no colo da mãe e viu que a pele do garotinho estava um pouco mais corada. Foi aonde que ela resolveu colocar a mão no pulso do garoto e percebeu que o garoto estava tendo pulsação. Foi aonde que a doutora resolveu fazer novos exames e aí, pessoal, aconteceu aquilo que está sendo declarado um milagre por toda a medicina. A própria médica, a doutora Marta Dornelas, viu que os sinais vitais do garotinho haviam voltado e ela declarou que o pequeno Davi havia ressuscitado. É isso mesmo, pessoal. Para vocês acreditarem e tentarem entenderem melhor
nós vamos ouvir o depoimento da própria médica responsável por essa ocorrência, a doutora Marta Dornelas. Acompanhe comigo. Olá, amigos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque às vezes a gente só mostra coisas, as doenças, só as coisas materiais que nós médicos presenciamos, né? Então eu quero aqui deixar meu depoimento, né? Em relação ao que aconteceu aqui no nosso hospital, aqui com o nosso pequeno Davi, que foi afogado, né? Como algumas pessoas já comentaram, pedindo oração, né? Então eu quero mostrar aqui o poder da oração, o poder de Deus, que está sempre acima de nós. Nós temos a parte da matéria, mas acima de Deus não tem. Foi uma criança que foi declarada como morta. Eu já estava fazendo, nós estávamos em 4 médicos reanimando essa criança. E nós já estávamos preenchendo a transferência do corpinho para o Instituto Médico Legal, pelo fato de ser acidente, né? Aí a mãe falou que queria ver a criança, a gente autorizou. Ela ficou com essa criança no colo. E a avó da criança, que não escorria nenhuma lágrima, mas ela teve o poder da oração. Ela fez uma oração tão forte, mas tão forte, com todas as técnicas em volta, chorando, né? Porque a mãe da criança é técnica aqui do nosso hospital, uma pessoa muito querida, né? E essa avó, com o poder de Deus, com o poder da oração, né? Forte, ela pedindo a Deus pelo netinho dela. Todo mundo começou a chorar muito, nós médicos ficamos em volta, as técnicas, enfermeiras, todos chorando, né? Aí eu declarei o óbito da criança, eu e a doutora Beatriz, né? Aí ficou essa criança no colo da mãe. Aí daqui a pouco, quando eu fui passar a mão na cabecinha dele, eu vi que ele estava rosadinho. Aí eu senti o pulso dele de volta. Eu falei, não estou acreditando no que eu estou vendo. Então, voltamos a fazer todas as manobras, rasgamos o papel do SVO, né? Lá do Instituto Médico Legal. Fizemos a reanimação dessa criança, a criança voltou a ficar rosadinha. Ele voltou com a pupila dele, que estava miótica, voltou a ficar com a pupila reagente, mexeu o pezinho, gente. O negócio é o seguinte, eu não poderia deixar de voltar até aqui e dizer exatamente o que eu penso. O mesmo Jesus de Nazaré, que ressuscitou a filha de Jairo, o mesmo Jesus de Nazaré, que ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus de Nazaré, que curou o cego em Jericó, e que curou os 10 leprosos em Cafarnaum. É o mesmo Jesus que ressuscitou o pequeno Davi, é o mesmo Jesus que continua operando ainda nos dias de hoje. E se você é daqueles que vive dizendo, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia é escrita por homens, porque a Bíblia foi homem pecador, comedor de angu, igual a gente que fez. Escuta aqui, o seu desgraçado. Se você não acredita nas palavras do meu, do seu, do nosso Pai, você não é digno de ser chamado filho dele. Essa é a minha opinião. Você pode rever a edição dessa e de outras reportagens acessando o nosso canal no YouTube, SCN, Silvério Costa Notícias, e em todas as nossas plataformas digitais. Repórter Silvério Costa. Boa noite.